A moralidade te impede de vencer o conflito entre virtude e vitória. Existe uma angústia silenciosa que aperta o peito toda vez que você percebe que, para alcançar o topo, talvez precise trair seus próprios valores. Essa sensação se move como um fogo contido sob a pele, queimando devagar, lembrando que cada passo em direção ao sucesso pode marcar a alma. Você sente o peso de uma escolha que dói em silêncio, e essa dor pulsa em cada decisão adiável, em cada oportunidade perdida por medo de sujar a própria mão. E mesmo sem falar, seu corpo inteiro entende que o certo pode ser o maior obstáculo de você e o que deseja. Sêneca pintaria essa tensão como caminhar sobre brasas vivas, com cada passo à frente, queimando as convicções enterradas no solo do seu. Imagine você avançando, chamas lambendo seus ideais, enquanto o objetivo se aproxima e sua bússola interna estala sob o calor. A cada avanço, as brasas lembram que a vitória construída sobre o abandono de si mesmo é uma chama prestes a consumir o porto seguro da sua integridade. E nesse labirinto de calor e medo, a mente busca uma saída que não deixe cicatrizes profundas. Epicteto nos sussurra, através dos séculos, que não são os atos em si, mas nosso julgamento sobre eles, que nos prende. A moralidade que você carrega pode ser sua aliada ou sua prisão, dependendo de quem a definiu primeiro. Será que o peso desse julgo é realmente seu, forjado pela sua própria bússola interna, ou um conjunto de regras herdadas de vozes que nunca ousaram atravessar o próprio fogo? Essa dúvida ecoa dentro de você, desafiando cada convicção que parecia inabalável. Até que ponto você permite que o dever ser impeça o poder fazer? Essa pergunta reverbera como um tambor no silêncio da sua consciência, convocando você a encarar o ponto exato em que a virtude se transforma em grilhão e a vitória escapa pelos dedos. Nesse encontro entre chama e sombra, nasce o verdadeiro desafio: descobrir se é possível vencer sem sacrificar o brilho da sua alma. A ferida oculta do não posso. Há uma culpa soturna que se instala no silêncio do seu peito toda vez que você recusa uma vantagem por ser correto. Você sente um peso invisível agarrar o estômago, um nó tênue que aperta a cada respiração, lembrando que uma parte de você ficou para trás enquanto o mundo avança. Esse sentimento ecoa em cada sombra de oportunidade que você permitiu passar, carregando com ele a sensação de impotência forjada pelo próprio julgamento interno. Você experimenta em segredo a vergonha de quem sonha alto, mas se autocensura antes mesmo de tentar. É como se uma voz antiga sussurrasse no ouvido que nada vale a pena se não for impecavelmente limpo de falha. E, sob esse sussurro, você engole o próprio desejo. A mente cria muros antes do primeiro passo, e cada vez que você observa alguém avançar, o vazio cresce, lembrando que a renúncia ao jogo custa um preço doloroso: a própria confiança. Por trás desse aperto de consciência, pulsa um desejo profundo de pertencimento e reconhecimento. Você se vê desejando um lugar de honra, um olhar que confirme seu valor, mas recua ante o posso, cristalizado por padrões internos. Muitas vezes renunciamos ao tabuleiro para não desagradar aquela que julga cada movimento, e nessa renúncia deixamos escapar a chance de provar a força que vive dentro de nós. E ao reconhecermos essa ferida, desponta uma fagulha de coragem, a percepção de que, sem atravessar o medo do não posso, não há vitória que cure a solidão do próprio silêncio. 2. O estoico mal entendido. Virtude versus inércia. Existe um equívoco profundo quando confundimos integridade com imobilismo, como se manter-se fiel aos próprios princípios exigisse permanecer em silêncio diante das oportunidades. A virtude, longe de ser um peso que paralisa, deveria ser a força que impulsiona a ação alinhada à sua essência. No entanto, muitos se prendem à ideia de que o ideal só se cumpre em perfeição absoluta, e assim as decisões ficam suspensas num limbo de dúvidas, enquanto o mundo segue em movimento. Sêneca alertou que a sabedoria sem ação é apenas vaidade, e esse aviso ressoa como um golpe suave para quem acredita que refletir demais equivale a
agir com retidão. A verdadeira coragem está em aproximar-se do fogo sem permitir que ele consuma a sua alma. É caminhar sobre brasas com propósito, não recuar diante do calor. A virtude exige movimento, mesmo quando cada passo soa desconfortável, pois o terreno da integridade se firma com o toque dos próprios pés, não com a inércia consolada pela consciência tranquila. A chave está em encontrar, para cada contexto, o modo honesto de avançar sem abdicar de si mesmo. Não se trata de abandonar seus valores, mas de buscar caminhos criativos que traduzam essa virtude em gestos concretos. Quando você entende que a coerência genuína combina reflexão e ousadia, o estrategista interno desperta, pronto para desenhar rota onde princípio e progresso caminham lado a lado, firmes na mesma direção. 3. Quebra de expectativa. A complacência moral como armadilha. Em cada hesitação para agir, há um instante em que você se detém para pesar suas escolhas com uma régua interna inflexível, e esse instante se prolonga até virar prisão. Você se encontra tramando cada passo com tanto cuidado que quando chega a hora de mover-se, já é tarde demais. Esse ciclo tóxico de autocrítica paralisa antes mesmo de dar o primeiro passo, criando um labirinto de onde a ação se esvai silenciosamente, deixando apenas o eco do medo de falhar. É como querer atravessar um rio medindo cada pedra, sem jamais sentir a água nos pés. Enquanto você se concentra em avaliar cada pedra, seu tamanho, sua estabilidade, sua distância, a correnteza leva seus sonhos rio abaixo. A analogia revela a armadilha da complacência moral. A busca pela decisão perfeita impede o caminhar natural, e o ideal de agir sempre certo se transforma em obstáculo para qualquer movimento. Tal régua interna pode ter sido esculpida por você ou herdada de vozes antigas que nunca beberam do próprio rio da experiência. Será que as exigências que bloqueiam seus passos são fruto da sua verdade ou meras impressões alheias que se infiltraram na sua consciência? Essa reflexão íntima convoca você a reconhecer a origem dos próprios limites, questionando se vale a pena carregar uma moral que tolhe tanto quanto liberta. Identificar essa armadilha é despertar para um novo sentido de coragem, a capacidade de agir mesmo quando a régua interna ainda vibra com dúvida. Ao dar o primeiro passo, você demonstra que a virtude não precisa ser sinônimo de imobilismo, mas pode florescer no ato de atravessar o rio, sentindo a água nos pés e abraçando a vida que flui em constante mudança. 4. Exercício prático. O princípio do desvio honesto. A criatividade ética surge quando você encontra um meio termo entre obrigação e resultado, desviando o caminho sem trair sua essência. Imagine a fluidez de um rio que contorna a pedra em vez de impingir-lhe força bruta. E, ao adotar esse espírito, você aplica o desvio honesto, um gesto inventivo que alcança o objetivo sem renegar seus princípios. Nesse movimento, a mente se abre para soluções além do binário do certo e do errado, revelando atalhos silenciosos que respeitam o propósito sem sucumbir à rigidez moral. Houve um empresário que precisou ajustar um contrato sem mentir, redesenhando cláusulas para equilibrar as expectativas do cliente e proteger sua reputação. Ele não abriu mão da transparência, mas realinhou o termo, usando palavras que refletiam a mesma verdade sob outra forma. O resultado transcendeu o acordo inicial, reforçou a confiança mútua e demonstrou que a integridade não é inimiga da flexibilidade, mas sua aliada mais poderosa. Essa história lembra que cada desvio honesto não dilui a moral, mas a fortalece ao provar que é possível mover-se com destreza dentro dos limites. Ao fim do dia, no silêncio do quarto antes do sono, sua mente revela decisões sutis tomadas sob a luz tênue do entardecer. Revisitar essas escolhas e identificar ao menos um desvio honesto criado no dia traz clareza sobre sua capacidade de agir com sabedoria prática. Sentir no corpo a leveza de ter superado um impasse moral sem se abandonar reforça a confiança interna. E assim, a cada noite repleta dessas pequenas vitórias, o desvio honesto torna-se hábito, refinando seu caráter e ampliando as fronteiras do que é possível conquistar, sem trair a si mesmo. 5. Metáfora
reveladora. O leme invisível. Imagine um barco singrando águas incertas, movido por velas tensionadas pelo vento das suas ambições, mas governado por um leme feito de madeira frágil. Esse leme é a moralidade sem o reforço da ação. Rígido, seco, incapaz de enfrentar tempestades sem se quebrar ao primeiro sopro mais forte. Você percebe o barco oscilar, rodar sem controle quando tenta guiar-se apenas pelos princípios que não receberam o cuidado prático de quem mergulha no mar da vida. A fratura do leme representa o momento em que a ética, sem adaptação ao contexto, se torna obstáculo em vez de guia. Ao observar esse cenário, percebe que fortalecer o leme não significa substituí-lo, mas revesti-lo com as fibras da experiência e da coragem. É nutrir a moral com gestos ousados. É reforçar os valores com a prática cotidiana, permitindo que cada decisão honesta adicione camadas de resiliência ao leme. Quando a água bate forte, não é o abandono da bússola interna que salva, mas a capacidade de ajustar o timão com mãos firmes, sabendo que o eixo foi consolidado em pequenos atos de fé na própria integridade. E agora, diante desse barco que é você mesmo, surge uma pergunta que ecoa nas ondas do seu interior. Como fortalecer o leme para que ele direcione seu barco rumo à vitória, sem esconder-se abaixo do convés? Nesse questionar suave, encontra-se o convite para reforçar, passo a passo, a união entre o que se acredita e o que se faz, garantindo que nenhum vento, por mais forte, tenha poder de subverter a rota traçada pela sua própria verdade, forjando o estrategista íntegro. Sêneca nos recorda que virtude não exige sacrifício da eficácia, mas sim coragem para agir. E essas palavras soam como um clarim suave no fundo da sua alma. A vitória honesta nasce quando cada passo é dado com integridade, sem renegar o poder do propósito, nem sucumbir ao peso das convenções. Nesse equilíbrio, o triunfo deixa de ser um troféu distante e se torna expressão da força interna que você cultivou ao fortalecer seu leme invisível. Cícero nos lembra que a verdadeira grandeza está em vencer sem corromper a alma, mostrando que a vitória mais duradoura é aquela que não deixa cicatrizes de arrependimento. Cada desvio honesto, cada escolha corajosa, cada avanço alinhado aos seus valores, constrói um legado silencioso, sólido como alicerces, erguidos em terra firme. É nesse terreno de coerência que você ergue seu império interior, inabalável diante das tempestades externas. A cada amanhecer, renove o pacto consigo mesmo, que as ações de hoje reflitam a dignidade que deseja preservar amanhã. Quando sentir o calor da escolha apertar seu coração, lembre-se do barco que navega pelo mar da vida, guiado pelo leme fortalecido pelo compromisso ético. E então, diante do tabuleiro inteiro à sua frente, pergunte: se o mundo oferecesse o trono sem cobrar sua alma, você daria o primeiro passo?